Quem é que se inscreve para tomar da palavra? Ana Massas, Bloco de Esquerda, força. Vocês já iam falar? Sim, sim. Arrebentei com a coisa. Nós, relativamente à primeira moção... Ana, peço desculpa, levante-se, por favor. Obrigada. Relativamente à primeira moção da CDU, não temos nada a apontar e votaremos favoravelmente. Relativamente à segunda moção da CDU, temos aqui uma coisinha a apontar. Nós também somos e estamos de acordo com praticamente tudo aquilo que está na moção da CDU, mas há uma coisa com a qual, a continuar na moção, nós não poderemos votar favoravelmente. No terceiro parágrafo, isto foi um trabalho conjunto, porque senão isto não se tinha chegado a este ponto. E como tal, dizer-se aqui que não sei quem votou a favor, ou que se absteve, ou que votou contra, ou que não sei quantos, eu acho que isto não tem lógica. Não tem lógica num processo que teve que ser trabalhado coletivamente. Se eu não puder falar, eu calmo. Num processo que teve que ser trabalhado coletivamente e que graças ao coletivo se conseguiu chegar a este ponto. Portanto, acho que este terceiro parágrafo, especialmente a quarta linha do terceiro parágrafo, é triste. E se ela continuar, o Bloco de Esquerda não pode votar a favor. Muito obrigada. Mais inscrições para tomar a palavra? Não? Peço desculpa. Quem é que se inscreve? Sérgio Contreiras, CDU. É assim, esta moção, de facto, isto é uma resenha histórica de como é que todo este processo se iniciou e como é que acabou. Acabou bem, de facto, mas foi assim que começou. É certo que todas as forças políticas tentaram tirar partido disto, mas na parte inicial do processo, de facto, o comportamento das forças políticas que fazem aqui referência foi este o procedimento quando começaram a surgir, de facto, os primeiros projetos e propostas relativamente ao alargamento do passo social. E é assim, nós ao retirarmos isto, de certa maneira, é assim, não retiramos por uma razão muito simples, o que está aqui é verdade. E ao retirarmos isto é estarmos a branquear a história. O processo foi este. De início, conforme todos nós estamos recordados, levantou-se muitas questões e muitas objeções. Entretanto, as coisas tiveram um desenvolvimento feliz, que nós neste momento sabemos, não é? Finalmente, as forças políticas concordaram que, de facto, o transporte público tinha que levar este sentido de ser mais acessível aos utentes, a simplificação da bilhética. O que está aqui nesta redação foi efetivamente isto que aconteceu. Porque é que nós devemos agora retirar isto por o Bloco de Esquerda achar que ficou aqui mal na fotografia? Epá, a CDU, efetivamente, temos muita pena, mas não retiramos isto. Porque foi isto que aconteceu. E alguém que nos diga que isto está aqui é mentira. Efetivamente isto aconteceu, como isto é verdade, e não queremos branquear, que eu volto a repetir mais uma vez, a evolução de todo este processo, nós mantemos na íntegra a redação da proposta que aqui apresentamos. Se o Bloco de Esquerda não concordar, está no seu direito, obviamente, está no seu direito. Tenho dito. Muito obrigada. Ana Massas, Bloco de Esquerda. Claro que a CDU tem todo o direito de não retirar. Agora é assim, nós também apresentámos outras propostas relativamente ao mesmo assunto, que também não foram todas aprovadas pela CDU. Para mim o importante é que se chegou a uma situação de melhoria para a população. Isso para mim é aquilo que é mais importante na situação. Se não é para a CDU, tudo bem. A história tem muitas coisas e vão-se passando muitas coisas e também se calhar passam-se de um lado como se passam para o outro.
E, portanto, nesta situação, então, nós não podemos votar favoravelmente a isto, porque acho que isto devia de ser um documento de construção, e acho que, de resto, estamos totalmente de acordo, mas acho que há coisas que temos que pensar o que é que queremos fazer. E se realmente estamos aqui a trabalhar para a população ou se estamos a trabalhar em proveito próprio. Tá. Muito obrigada. Marco Casanova, PS. Boa noite mais uma vez. Eu vou só falar sobre a moção número 3 da CDU, e já que o colega de eleito Contreiras falou na verdade, também é preciso dizer a verdade, que no que diz respeito no tal parágrafo, o PS votou contra por uma razão muito simples, porque disse que era necessário fazer um estudo mais aprofundado sobre a matéria e ver todos os constrangimentos que poderiam acontecer a seguir. No que diz respeito aqui à linha B, na parte deliberativa, exigir ao Governo, à Assembleia Metropolitana de Lisboa e à Câmara Municipal de Almada que avance com o investimento. O antigo Executivo da Câmara é que pôs as suas responsabilidades não assumiu as suas responsabilidades e passou a sua competência para a área metropolitana. Isto também está escrito. O atual Executivo inscreveu, como nós sabemos, 1.400.000 no orçamento para 1.400.000 euros no orçamento para 2018 e vai fazer um investimento de 1.800.000 euros. Também devia estar aqui, se queremos falar a verdade, é o que está a verdade. É isto que corresponde à verdade. Exigir ao Governo a decisão da concretização da aquisição de comboios e barcos. É de conhecimento público que já foram ou estão a ser preparados, mesmo na fase final, o investimento de 21 milhões em barcos. Claro que os barcos não chegam ali ao stand e compram-se 2 barcos ou 3 cacilheiros. São vários barcos. Claro que isto também teve a ver com o desinvestimento que foi feito no governo anterior, PSD-CDS. A vida é o que é. Boa noite. Só mais uma questão. Eu esqueci-me, isto é uma frase importante. Nós podemos aqui discutir quem é o pai da criança. Se é o Bloco de Esquerda, se é a CDU. Mas a verdade é pura e dura. Quem deu à luz foi o governo do PS. Tá, muito obrigada. Maria da Cis, PS. Queria-lhe, portanto, antes de fazer a posição do PS face às moções apresentadas, eu tinha aqui uma declaração política sobre os transportes públicos. Quer que eu faça já, quer primeiro, como não é votada, quer só depois da votação das moções. Deixava ao seu critério. Podemos deixar para a fase pós-votações? Sim, okay. senhora. Relativamente às moções, portanto, apresentadas, o Partido Socialista vai votar favoravelmente a do PSD e a do Bloco de Esquerda, e quanto às da CDU, votará contra, à exceção da do Albino Moura, caso a escolha gráfica seja outra. É uma questão que queremos aqui colocar. Eu era amiga pessoal do Sr. Albino Moura, acho que foi um grande homem para este Conselho, portanto foi um grande homem de âmbito nacional e a nível do Conselho foi uma pessoa de facto muito pronto, que colaborou com N instituições, nomeadamente a instituição onde eu trabalho, e de facto era um homem com letra grande. Relativamente às moções da CDU, nós não podemos pactuar é a segunda vez que fazem as suas escolhas gráficas, portanto, que revelam uma falta de postura e elegância e parece que estamos em campanha eleitoral. Portanto, o voto contra tem a ver não só com o conteúdo, mas também tem a ver com o aspecto gráfico. E, nesse sentido, o Partido Socialista vai fazer um protesto e vai apresentar uma proposta para alteração do regimento. Relativamente às moções da CDU, o Marco acabou de dizer as questões que tinha a ver com a do passe, portanto, passe social.
Relativamente à urgência pediátrica, tenho a dizer o seguinte. Também votamos contra, porque o Partido Socialista irá votar contra esta moção. Em primeiro lugar, por acreditar que esta, como já foi dito na última Assembleia, apresenta um conjunto de escolhas gráficas que são consideradas uma opção de mau gosto e revela uma falta de democracia extrema e, em segundo lugar, pela sua propositura ser extemporânea e falível. Exigir ao Governo a admissão imediata de médicos pediatras e outros profissionais necessários para fazer face às reais necessidades das populações e do HGO. Já está em andamento a contratação direta e excepcional de 3 médicos pediatras, duplicando o número mínimo que permite que o serviço se mantenha em funcionamento. Além da garantia do Ministério da Saúde de inscrição de 4 vagas no próximo concurso, a concluir nos próximos 3 meses. Relativamente a outro ponto, exigir ao Governo a integração imediata de todos os trabalhadores com vínculos precários. O Partido Socialista acredita que a contratação de profissionais em regime de prestação de serviços foi uma solução provisória e que a abertura de concursos deverá ser a medida a tomar para resolver a situação de forma definitiva. Exigir ao Governo o descongelamento da progressão das carreiras para todos os trabalhadores. Esta legislatura tudo está a fazer para responder àquilo que são as expectativas dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, é preciso terem em conta questões de equidade e as outras carreiras fora da saúde. Exigir apenas ao Governo descongelamento da progressão de carreiras, sem pensar no sistema complexo que é a função pública, não só é populista, como mete em causa o equilíbrio financeiro no nosso país e o equilíbrio de todos os setores a favor da satisfação de uma reivindicação de um grupo profissional. Portanto, o nosso sentido de voto vai ser este que eu disse e, de facto, relativamente ao Sr. Albino Moura, ao pintor Albino Moura, com aquelas ressalvas que eu coloquei. Muito obrigada. Célia Mateus, PSD. Muito obrigada. Boa noite mais uma vez. No que diz respeito às moções apresentadas pela CDU, queríamos fazer também uma primeira observação relativamente a este cabeçalho que, à semelhança do que aconteceu na última Assembleia, o cabeçalho era outro, mas o sentido era o mesmo. Entendemos que estas moções têm aqui uma grande preocupação, têm uma maior preocupação de fazer campanha eleitoral do que propriamente de servir aqui os fregueses. Não consideramos que a Assembleia de Freguesia seja o local próprio para se fazer campanha eleitoral e, portanto, não aceitamos que estas moções continuem a vir com este tipo de cabeçalho. Isso relativamente, muito genericamente, às moções da CDU. Relativamente... Ainda assim, relativamente aos votos de pesar, a bancada do PSD nada tem contra os mesmos. Relativamente à primeira moção da CDU, e ainda que com este cabeçalho, e porque este assunto da urgência pediátrica do Hospital Garcia de Horta é para nós um assunto também muito sensível, estamos na disposição de votar favoravelmente à mesma, apenas pelo conteúdo e com esta nota de protesto relativamente a este cabeçalho. Relativamente à segunda proposta da CDU ainda, não podemos votar favoravelmente e não podemos votar favoravelmente porque quando na parte deliberativa se fazem aqui, se delibera ou se pretende deliberar, exigir ao Governo aquilo que aqui está,
não se compreende como é que a CDU, que foi uma das forças políticas que viabilizou a tomada de posse deste governo que não ganhou as eleições, como é que vem aqui, através da Assembleia de Freguesias, exigir ao governo determinadas atitudes ou determinadas tomadas de posição. Não concordamos com isto e, portanto, não podemos votar a favor desta moção. Pela mesma ordem de razões, apesar de ser uma saudação e apesar de concordarmos com várias das afirmações que aqui estão expostas pelo Bloco de Esquerda, entendemos também que sim, senhora, a saudação e muitas das coisas que aqui estão, o PSD concorda com elas, mas também não podemos esquecer que o Bloco de Esquerda também foi uma das forças políticas que viabilizou o atual governo e, portanto, muitas das coisas que aqui temos são resultado das políticas também adotadas por este governo, do qual, bem ou mal, a CDU e o Bloco fazem parte. Portanto, ou fazem parte ou não fazem parte. Se fazem parte, não podem, enfim, vir aqui reclamar de coisas que são da competência do Poder Central e que acham que estão mal, portanto, se estão mal, não tivessem viabilizado este governo. E, portanto, será esta a nossa posição. Muito obrigada. Jorge Cabral, CDU. Obrigado. Aqui uma primeira palavra, aqui em resposta às últimas palavras da eleita do PSD, só para esclarecer que nem a CDU nem o Bloco de Esquerda fazem parte do atual governo. Portanto, acho que o mínimo de rigor também é exigido para que se avalie estas situações. Segundo ponto, que atravessa aqui as várias moções da CDU e que não nos surpreende, porque já não é novo tanto do PS como do PSD, mas digna-nos de estarmos a comemorar os 45 anos do 25 de Abril e estarmos perante atitudes que podemos designar de fascistas, de limitação de liberdades, de impedirem um partido de poder se apresentar como ele acha e entenda que se deve manifestar. Nós estamos numa Assembleia de Freguesia, somos eleitos políticos, somos eleitos por forças políticas, portanto o nosso papel aqui é político. Se alguém tem alguma dúvida sobre isso, portanto, e haver da parte de outros eleitos agora impedir que da parte da CDU, como acontecia antes do 25 de Abril, que os comunistas tivessem que ser assassinados, presos, por limitação à sua liberdade, acho que estamos um bocadinho... É muito triste de ouvir nos dias de hoje. Mas eu queria, pronto, em relação às moções, eu ia pronunciar-me sobre a moção do PSD. E pronto, o assunto que aqui nos traz, que é a violência doméstica, que é um crime hediondo, um flagelo social e é uma chocante violação aos direitos humanos. É um assunto que nos preocupa a todos e acho que nos deve unir todos no combate a esta situação. Mas não podemos deixar de nota aqui de algumas situações relacionadas com a moção do PSD e que achamos que devíamos esclarecer. Portanto, não há dúvida nenhuma que o problema da violência doméstica afeta todo o agregado familiar, mas também não há qualquer dúvida de que qualquer forma de violência no seio de um agregado familiar constitui sempre uma forma de violência sobre as crianças. Que os homens também são vítimas de violência doméstica também não é novidade, mas não se pode negar que a violência doméstica, com base na discriminação de género, atinge sobretudo as mulheres, tal como consta do Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género de Almada. Trata-se de um problema que não se deve diluir nos outros e que, face às suas especificidades, requer uma abordagem dirigida.
também, de facto, existe um Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género de Almada para 2017-2020. Este plano baseia-se, e bem, no pressuposto de que o combate à violência doméstica e de género deve ser feito de forma concertada, envolvendo as entidades que podem contribuir para esta luta dentro das suas valências e atribuições. Por isso não faz qualquer sentido cada entidade ter o seu plano de combate à violência doméstica. A lógica é a complementaridade e não a proliferação de planos avulsos. Será importante, sim, saber qual é o ponto de situação e execução do Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género de Almada para 2017-2020. Também o Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género de Almada inclui como objetivo estratégico formar e qualificar profissionais. Neste objetivo prevê-se a realização de um diagnóstico de necessidades formativas, bem como a definição e execução de um plano de formação. Sob a responsabilidade da União de Freguesias, consideramos que este deve ter um papel no combate a este flagelo social, como todas as outras entidades, mas devemos ter em conta que a União de Freguesias não dispõe de técnicos de ação social nem consegue, por si só, proceder ao levantamento, análise e interpretação de indicadores sobre o fenómeno da violência doméstica e de género no seu território. Por outro lado, consideramos que a dispersão de esforços é contraproducente, pelo que faz muito mais sentido a União de Freguesias ser parceira em ações desenvolvidas no âmbito da Comissão Social de Freguesias, envolvendo a rede social local. Na parte deliberativa fazemos também os seguintes comentários. No ponto 1, deve também ser solicitada informação sobre a execução do Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género de Almada 2017-2020. 2. A proliferação e desarticulação de propostas são fatores de ineficiência. Ao invés, deve procurar-se a articulação entre entidades, aliás, prevista no referido plano. No ponto 3, concordamos que a União de Freguesias deve colaborar neste sentido, aliás, como as juntas já o fizeram anteriormente, exemplo, a Junta de Freguesia de Cacilhas no mandato 2009-2013. Ressalvamos, no entanto, que os agrupamentos se devem empenhar nesta área, o que, aliás, já está previsto no Plano Municipal de Prevenção e Combate à Violência Doméstica e de Género de Almada de 2017-2020. No número 6, este item não faz sentido, pois toda a atividade da Junta é descrita nos relatórios de atividade. Portanto, como conclusão, concordamos que a União de Freguesias deve estar envolvida e empenhada na problemática da violência doméstica e de género, mas não concordamos com a sua responsabilização nos termos em que foi colocada na moção. Por isso vamos nos abster. Tá, muito obrigada. Sérgio Contreiras. Voltando ainda ao assunto da moção sobre o alargamento do passo social, queria referir o seguinte. Sob o teor da nossa moção, e apesar de ser verdade aquilo que anteriormente foi dito relativamente a todo este processo e as votações que em 2016 as várias forças políticas fizeram relativamente ao alargamento do passo social, considerando que este terceiro parágrafo não deve tirar a importância que esta moção merece, é sentimento da bancada da CDU que está na disposição de retirar da moção este terceiro parágrafo, mantendo os restantes, obviamente. Relativamente a uma questão que foi aqui colocada pelo PS sobre os cabeçalhos das moções da CDU, sobre este assunto, o que estamos a dizer é que já numa sessão anterior já foi colocada esta questão e a CDU já teve a preocupação em referir-se a esta matéria. Portanto, acho que não há necessidade de voltarmos novamente a este assunto. Isto é uma decisão da CDU, portanto, o PS não lhe agrada este título, pois, mas é assim, estamos em liberdade, não estamos a ofender ninguém. Pedir-lhe que não dialogasse e só que nos ajudasse aqui a esclarecer, porque estávamos aqui a fazer outra coisa. Sobre o terceiro parágrafo, o que é que vocês decidem? Alteração da moção dos transportes, do passo social, aliás.
retiramos o terceiro parágrafo. Ok, então a CDU retira o terceiro parágrafo da moção. Tá, muito obrigada. Ana Massas, Bloco de Esquerda. Desta forma, o Bloco de Esquerda vota favoravelmente a esta moção. Já agora gostava só de dizer à bancada do PS aquilo que disse antes. Disse para a CDU como digo para o PS. Se conseguiu isto, foi um coletivo. Não é porque é o governo do PS, é porque houve um trabalho coletivo. À bancada do PSD, eu quero dizer que há trabalhos coletivos, mas nem todos são coletivos. Há alguns que podem ser feitos, e este foi um deles, relativamente aos passos, outros não são. E agradecemos ao PSD muitas das situações que existem, e se elas estão como estão. Portanto, e muitas temos vindo a lutar contra elas, e vimos a lutar contra elas há muitos anos, e muitas das coisas, no governo anterior a este, foram perdidas. Portanto, há que ter um bocadinho de calma quando se fala das coisas, porque às vezes a gente ouve o que quer e o que não quer. E nesta situação acho que devemos pensar nas coisas, devemos pensar em tudo aquilo que relativamente aos direitos laborais, e eu peço desculpa que é uma coisa que a mim, dentro da minha área, é uma coisa que a mim me afeta substancialmente, relativamente aos direitos laborais, o que é que foi perdido no governo anterior? Foi um retrocesso de muitos e muitos anos. Tenho dito. Muito obrigada, Ana Massas. Um minuto. Não existem inscrições para usar da palavra. Proponho então que se passe à votação dos documentos, ok? Então, pedia-vos só aqui 20 segundos de tolerância. PS. Bloco de Esquerda. Então vá. Então, votar o anexo 1, que é a moção da CDU, urgência pediátrica do Hospital Garcia de Horta, em risco de encerrar. Quem vota a favor? Então, a CDU, o Bloco de Esquerda e o PS. Peço desculpa, PSD, peço desculpa, sim. Peço-vos a vossa paciência. Ok. 3. Quem vota contra? O PS. São 7. Muito bem. Então, a moção foi aprovada com os votos favoráveis da CDU, do Bloco de Esquerda, do PSD e os votos contra do PS. Eu disse, a moção, o anexo 1 foi aprovado com os votos favoráveis da CDU, do Bloco de Esquerda e do PSD. Okay? Então, vamos agora votar o anexo 2, que é a saudação, do Bloco de Esquerda, que é a saudação ao 1º de maio. Quem vota a favor? Então, a CDU, o Bloco de Esquerda e o PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Muito bem. Então, o anexo 2, saudação ao 1º de maio, proposto pelo Bloco de Esquerda, foi aprovado com os votos favoráveis da CDU, do Bloco de Esquerda e do PS e com a abstenção do PSD. Sim? Vamos então votar o anexo 3, moção da CDU pelo alargamento sobre o alargamento do passo social possível pela ação e luta da CDU por mais e melhores transportes públicos. Quem vota a favor? A CDU e o Bloco de Esquerda. Quem vota contra? O PS e o PSD. Então, esta moção foi aprovada com os votos favoráveis da CDU e do Bloco de Esquerda e tendo tido os votos contra do PS e do PSD. Vamos então votar o anexo 4, proposto pelo PSD, a moção pela prevenção e combate à violência doméstica. Quem vota a favor? PSD... PS e o Bloco de Esquerda.
Quem vota contra? Declaração de voto? Ok. Vou pôr aqui. Declaração de voto. Quem vota contra? Quem se abstém? Ok. CDU. Declaração de voto. Vamos então votar o anexo 5 proposto pelo PS, voto de pesar pela morte de João Vasconcelos. Quem vota a favor? O voto de pesar foi aprovado por unanimidade. Vamos votar o anexo 6 proposto pela CDU, voto de pesar pela morte de Albino Moura. Quem vota a favor? Muito bem. Vamos interromper então a votação deste. Relembro que o PS fez a menção de que o seu voto estaria dependente do cabeçalho da moção. Perguntava à CDU, portanto, a CDU reitera que mantém o... Já tínhamos dito isso, não vamos retirar o cabeçalho. Ok. Então, esclarecida que está a questão, voltamos a votar o anexo 6, proposto pela CDU, o voto de pesar pela morte de Albino Moura. Quem vota a favor? Então, a CDU, o Bloco de Esquerda e o PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Okay. O PS com declaração de voto. Muito bem. Sobre as declarações de voto, querem dizê-las oralmente neste momento ou fazem chegar para anexar à ata? Ou seja, uns podem fazer chegar depois, outros podem usar da palavra para as fazer. Ana Massas, Bloco de Esquerda. O que nós temos a dizer é que estamos de acordo com o que está aqui escrito, embora achemos para nós que é insuficiente. E é nesse sentido. Portanto, aquilo que está aqui escrito, estamos de acordo. Mas, numa moção desta área, deveria ter aqui mais coisas para nós. É só isso que eu tenho a acrescentar e que será depois dito por escrito, será enviado por escrito. Por escrito. Muito obrigada. Então, agradeço das declarações de voto. Sim, sim, sim. Antes de passarmos à sua intervenção, uma vez que se aprovaram 2 votos de pesar, mas também uma moção sobre a violência doméstica, proponho que façamos 1 minuto de silêncio sobre estes 3 temas. Muito obrigada. Tomem os vossos lugares. Então, está inscrita a Maria da Cis, do PS. Eu aproveitava para clarificar que a questão de se levantarem ou não é para favorecer a captação de imagem. Não é ninguém obrigado a levantar-se, como é óbvio. Desculpe, Sra. Presidente, estar a dizer, mas normalmente faz sempre intenção que a gente se levante. Eu acho que é uma atitude correta e de educação. Mas pronto, nesse caso. Portanto, declaração política. Mais e melhor transportes públicos na área metropolitana de Lisboa. A mobilidade urbana é um dos principais desafios para as sociedades contemporâneas.
Nos últimos anos, o modelo de desenvolvimento urbano associado a um subinvestimento em transporte público conduziu a uma situação de forte dependência do transporte individual. As implicações são evidentes e são bem negativas na qualidade de vida dos cidadãos, na diminuição da competitividade do território, na balança externa do país, bem como na promoção de injustiça social, na medida em que são as classes mais baixas que mais sofrem com os preços elevados dos transportes públicos. Assim, tornou-se imperativo desenvolver uma política de transportes que privilegia o transporte público coletivo, os modos partilhados, a maior eficiência energética e a adoção de energias limpas, com vista à redução do uso de veículo próprio, bem como à promoção da descarbonização. No passado dia 17 de outubro de 2018, a área metropolitana de Lisboa e os seus 18 municípios, com uma população de 2.821.000, dados do Eurostat, são dados de 2017, assumiram um conjunto de compromissos que são um marco para a melhoria dos transportes e da mobilidade dos cidadãos em toda a área metropolitana, com uma área de 3.015 km², desde Mafra até Setúbal, com o objetivo de disponibilizar uma plataforma de bilhética comum e única para todos os operadores de transportes. A Comissão Executiva da Área Metropolitana de Lisboa foi mandatada para a criação de uma empresa local metropolitana. Foi igualmente aprovada a utilização de uma marca única e exclusiva para todos os serviços públicos de transporte rodoviário de passageiros de âmbito municipal e intermunicipal, da AML, o navegante. Ainda no mesmo dia, por parte dos 18 municípios da área metropolitana de Lisboa, e tendo em consideração a necessidade de cofinanciamento desse sistema de transportes, foi assumida com participação de cerca de 31.225.000, cabendo ao município de Almada 1,8 milhões de euros anuais, dos quais 1,4 milhões de euros já se encontravam inscritos no orçamento para 2019. Todas estas medidas vão permitir, com o sistema de bilhética único, circular dentro dos municípios por um valor máximo de 30 euros e dentro de toda a área metropolitana por um valor de 40 euros, medida esta com participada e inscrita no Orçamento de Estado para o ano 2019. Portanto, os eleitos do Partido Socialista. Muito obrigada. Está inscrita Inês Simões. Eu venho apresentar um protesto do Partido Socialista e, consequentemente, a nossa proposta de alteração ao regimento. Protesto, neutralidade e imparcialidade da Assembleia da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas. Considerando que a Assembleia da União das Freguesias tem ao abrigo do disposto na linha H do artigo 34 do seu regimento o direito ao uso da palavra para fazer protestos e contraprotestos. Considerando que, ao abrigo da linha número 1 do artigo 3º da Lei nº 26/99, 3 de maio, os órgãos das autarquias locais não podem intervir direto ou indiretamente em campanha eleitoral ou para referendo, nem praticar quaisquer atos que favoreçam ou prejudiquem uma posição em detrimento ou vantagem de outras ou outras, devendo assegurar a igualdade de tratamento e a imparcialidade em qualquer intervenção nos procedimentos eleitorais ou referendários. Nos termos do artigo 39 da Lei Orgânica número 1 de 2001, de 14 de agosto, entende-se por propaganda eleitoral toda a atividade que vise direto ou indiretamente promover candidaturas, seja dos candidatos, dos partidos, dos titulares dos seus órgãos ou os seus agentes, das coligações, dos grupos de cidadãos proponentes ou quaisquer outras pessoas, nomeadamente a publicação de textos ou imagens que exprimam ou reproduzam o conteúdo dessa atividade. Os eleitos do Partido Socialista na Assembleia da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas vêm, desta forma, apresentar o seu protesto pelo facto da mesa desta Assembleia aceitar moções que apresentam no seu corpo elementos gráficos de propaganda eleitoral, e sim é propaganda eleitoral porque as eleições europeias já estão marcadas, e não respeitar a legislação de forma neutral e imparcial. Muito obrigada. Portanto, deu entrada este protesto e nós vamos... Diga? Quer dizer qual é que é a alteração que pretenda? Exatamente, porque a alteração é que será votada pela Assembleia.
Alterações ao regimento. Regimento da Assembleia da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas. Considerando que a Assembleia da União das Freguesias tem, ao abrigo do disposto da linha K do artigo 3º do seu regimento, o direito a propor alterações ao regimento, os eleitos do Partido Socialista da Assembleia da União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pregal e Cacilhas, vêm desta forma propor que o número 3 do artigo 31 passe a ter a seguinte redação. Os documentos destinados a ser discutidos e votados neste período devem ser entregues pelos eleitos à mesa da Assembleia até às 12 horas do dia útil imediatamente anterior ao da realização da reunião, uniformizados e distribuídos pela mesa da Assembleia por via eletrónica aos eleitos até às 18 horas do mesmo dia, devendo ser apresentados pela respectiva ordem de entrada. Obrigada. A vossa intenção é votar isto agora? Temos de... Não vamos agora votar uma alteração ao regimento. Vamos agendá-la para mais tarde, fazer outras alterações, por exemplo. Sim, mas é para ser votada a alteração ao regimento. Não quer dizer que seja hoje. Ok. A nossa proposta é que seja votada esta alteração ao regimento. Não estou a dizer esta. Pode ser esta e outras que se considerem necessárias. Muito bem. Deu entrada. Vamos, obviamente, olhar para isto. Neste momento, eu não sinto que estejamos em condições de votar esta alteração ao regimento. Já falámos aqui, noutras alturas, que há alterações... O regimento vale a pena voltar a ser revisto e fazer alterações pontuais, que poderemos vir a fazê-las numa próxima Assembleia. Não, desculpe, mas peço desculpas. A ideia, a proposta, se calhar então refazemos a proposta, é fazer uma alteração ao regimento. Pronto, sem conteúdos isso. E acho que ela devia ser votada. Mas precisamos de ter um ponto na ordem de trabalhos para discutir o regimento. Não tem um pretexto nosso. Com base no pretexto que nós fizemos. Segundo o nosso regimento e o artigo que eu coloco aí, segundo o regimento da Assembleia, qualquer membro desta Assembleia, qualquer eleito, pode propor alterações ao regimento. E estas alterações são votadas na entrega da alteração. São alterações ao regimento, não vão ficar em caixa vazia. Reparem uma coisa, aquilo que vocês estão a protestar, eu compreendo o que é que vocês estão a querer dizer e percebo o vosso incómodo ao verem um cabeçalho desta natureza. Não é incómodo, é a falta de liberdade de fazer o que fazem. Liberdade não é. Reparem uma coisa, eu estou a usar da palavra e estou a tentar entender-me com os proponentes desta questão. Eu neste momento não tenho certeza absoluta de que se possam fazer alterações ao regimento no sentido de impedir que alguém inscreva aquilo que quer inscrever num documento. Compreendem aquilo que eu estou a dizer? As eleições europeias já estão marcadas. Inês Simões. Na nossa alteração ao regimento, nós não... Ou seja, o que nós fizemos primeiro foi um ato de protesto, e esse ato de protesto não é votado, é um ato de protesto, pronto, que foi apresentado por nós com o que nós pensamos. A alteração ao regimento não diz nada, a única coisa que diz é que gostaríamos que os documentos fossem uniformizados por esta Assembleia de Freguesia, até porque são documentos da Assembleia de Freguesia após serem votados, deixam de ser documentos partidários e não fazem sentido, não sendo documentos partidários e ser desta Assembleia de Freguesia, não serem uniformizados. Reparem uma coisa, há outras alterações que são necessárias fazer ao regimento, da qual, se não temos mais, esta Assembleia até tem outros assuntos para tratar, não é? Mas se os partidos entendem que querem encetar uma nova revisão ao regimento, então vamos a isso, obviamente. Agora, em consciência, eu não consigo, neste momento, ter a certeza de que aquilo que vocês propõem está de acordo com a lei. Quero votar
Eu compreendo até que a mesa não se sinta confortável, mas, segundo o nosso regimento, qualquer eleito pode fazer uma proposta de alteração ao seu regimento e ser votada por todos. Ou seja, na consciência de cada um cabe, então, ver a veracidade da nossa proposta. Agora, a única coisa que nós pedimos, na alteração, para já tirámos um erro, porque estava repetido, do dia, retirámos o erro dessa frase. E o que fizemos foi pedir a uniformização dos documentos. Só e apenas uniformizar e distribuir. É a nossa única alteração. Muito bem, obrigada. Está o Jorge Cabral e pedia que se calhar todas as bancadas pudessem pronunciar de forma breve e depois vamos fazer um intervalo e de seguida faremos o que temos de fazer. Jorge Cabral, CDU. Obrigado, Sr. Presidente. Nós entendemos o incómodo das outras forças políticas, mas os próprios textos das moções e dos documentos mostram as posições políticas das próprias forças políticas. Portanto, estar aqui a limitar uma força política a ter que usar isto ou aquilo que as outras entendam, e sim a limitar liberdades e é inconstitucional. Portanto, em relação à alteração do regimento, achamos que terá que ser agendado e futuramente podermos abordar este assunto. É a nossa opinião. Ana Massas, Bloco de Esquerda. É sim, agora já é. Nós não somos ninguém para impedir ninguém de escrever seja o que quiser. Agora, efetivamente, uma coisa é real, é que estamos já em período de campanhas eleitorais e vamos ter até ao final do ano, até outubro, campanhas, vão ser sucessivas, e, portanto, é assim, há coisas que não podem decorrer nestas alturas. Se é por regulamento, se é pela posição que a bancada achar por bem tomar, agora, acho que isto não pode continuar. Qualquer um de nós começamos a pôr cabeçalhos a fazer propaganda do nosso partido. E isso não é uma coisa, ou a dizer mal do outro partido, ou a dizer mal de não sei quê, ou a dizer que somos os maiores em cima de um escadote. Agora, a questão é que estamos efetivamente em período de campanha eleitoral e temos que ter alguns cuidados com as coisas. Isso não é só na rua, não é só na comunicação social, também é nas assembleias e é nos documentos que são distribuídos. Tem que se ver e analisar um bocadinho essas situações. Obrigada. Célia Mateus, PSD. Pronto, eu já disse o que tinha a dizer relativamente aos cabeçalhos. Não é este o sítio para se fazer campanha eleitoral. Relativamente à possibilidade da alteração do regimento aqui e agora, o artigo 62 do regimento não me suscita grandes dúvidas. Não se fala em momento, portanto, o que se diz é que poderá ser alterado pela Assembleia por iniciativa de pelo menos 1/6 dos seus membros. As alterações do regimento devem ser aprovadas por maioria absoluta do número legal dos membros da Assembleia em efetividade de funções. Portanto, não vejo aqui onde é que está o impedimento de ser votada esta proposta de alteração. Ok, já percebi as vossas posições. Deem-me 3 minutos para a mesa conferenciar.